Estamos aqui com Josefa Bezerra de Barros Oliveira, mas falar assim ninguém conhece. Ela é conhecida por? Miúda. Assim como fizemos com o vovô Severino, vou perguntar um pouco como foi a sua infância e como era naquela época. Eu fui criada muito diferente de hoje. Porque na época que eu fui criada, não tinha com quem andar. Meu pai era muito seríssimo, ele não deixava, não confiava bem, porque eu não tinha mãe. Ele disse que filha sem mãe, que não podia ir para diversão muita, porque o pai não servia de companhia a todo momento. Chegava naqueles cantos, aí já ia fora e não viu o que passava, né? Então, eu fui uma pessoa que, na minha vida, tenho prazer porque sei que Jesus Cristo é o primeiro e o último, né? Que a gente que confia nele, temos tudo na nossa vida. Então, graças a Deus, o que me conforta é a confiança em Deus. Então, a minha, né, situação que foi muito séria, mas venho vencendo e hei de vencer até o final, né? E a senhora foi criada sem mãe, como foi? Porque a minha mãe morreu. Eu fiquei sem mãe com idade de 1 ano e 8 meses. Aí meu pai só ficou viúvo 8 meses, aí casou. Aí quando ele se casou, começou a chegar a família e toda a vida eu fui meia, não sei, a povo achava que eu era meia afoita, conversava muito e tal. Aí ela não gostava muito de mim. A minha madrasta, Deus tenha ela num bom lugar, mas que ela não dava muito valor a mim, porque eu era. E a sua mãe faleceu de quê? Foi de parto. Sua irmã? Foi. Ela, com 40 dias que ela tinha descansado, aí ela morreu. Porque os mais velhos falavam assim, que até 40 dias a mulher que morria, que tinha descansado, ainda era proveniente do parto, né? Então, o caso foi esse. Aí, pronto, eu fiquei criada. Nós éramos cinco irmãos. 2 mulheres, 2 filhas mulheres e 3 homens. E eu, hoje, sou a última que tem da primeira família, só tem eu. Para contar toda a história. Carregar a minha cruz e dar a testemunha, né? A senhora tinha 1 ano e 8 meses quando ela faleceu. Não lembra bem como foi receber a notícia da morte dela? Quem cuidou dele foi a minha irmã. Ela era 7 meses, ela ficou com 10 anos. Uma menina tinha 10 anos de idade, né? Aí foi quem cuidou dos mais novos. Eu e o finado Manuel fomos os mais novos que ficamos. Então ela era sua irmã e sua mãe, né? Minha irmã e mãe de criação que cuidou dela, como a gente era, ela era mais velha, né? Era bem pequenininha ela, mas porque ela nasceu de 7 meses. Aí se criou. E a convivência com a sua madrasta, como era? A minha convivência com a minha madrasta, ela não gostava muito de mim não, porque toda a vida fui meio sinceríssima, o que eu tinha de dizer, eu falava a verdade, eu não gostava de pantinho de jeito nenhum. Aí ela não gostava de mim por causa disso, que achava que eu era muito afoita, muito. Aí gostava de comadre menina, a minha irmã, ela gostava muito dela, porque comadre menina, muitas vezes ela dizia as coisas comigo, a minha madrasta, aí eu dizia, Deus ajude a mim e a quem me deseja o mal, e deu pago a quem merecer. Aí, comadre menina, aí eu saía cantando, bendito ou música mesmo. Aí a minha irmã saía chorando atrás de mim. Oh, que natureza essa tua, nunca vi como tu. Eu disse, minha filha, Jesus sofreu e eu, por que eu não posso sofrer? Mas ela chegou a bater na senhora? Ela não batia porque... Mas ela, quando ia me dar um menino para eu segurar os meus irmãos, filho dela, ela, quando o pai estava assim, aí eu às vezes estava sentada, ela encarcava, pegava a carne assim com o dedo do pé
encarcava minha carne da minha perna. Ela era Beliscando, né? beliscando, ela beliscava. Mas não chegou a bater, não. Mas beliscar, beliscou muito. E nessa época vocês moravam onde? Nessa época, nós morava num lugar aqui perto da Serrinha, mas chamava, o sítio era Araçá. Depois nós viemos para a Serrinha, viemos embora, pai era professor, aí o finado, o dono da terra, fez uma casa e mandou para ele vir morar para ensinar uma escola para ensinar aqueles meninos porque nessa época não tinha professor. Era muito difícil. O meu pai mesmo falava assim que passou 3 meses de escola. Aí com isso aí ele aprendeu que ainda foi professor. Ensinava as criançadas, os meninos mais velhos. Acho que ainda hoje, pode ser que ainda tenha alguns que aprendeu a assinar o número com o meu pai. E a senhora estudou? Estudou quanto tempo? Eu estudei, não tive muita aula não, porque era cuidando dos meus irmãos. Aí, como a menininha estudou, andou quase 10h30, todos os dias para ir, que não tinha professor. Aí ela e com o Padre Zé, ia para um lugar chamado Lagoinha aqui, muito longe, do Cabo do Campo para lá muito. Ia todo dia para lá estudar. De pé, né? De pé, era de pé, numa areia que fazia gosto. Aí a minha ele não botou, porque ele disse que eu era muito afoita, não sei o quê, aí não confiava muito. Não deu certo, Deus não chama para testemunho não, mas que ele não confiava muito, achava que eu podia fazer coisa errada, que eu era muito... Eu conversava com Deus e o mundo. Nunca fiquei provocada assim para ficar caladinha. Perguntava alguma coisa, toda vida fui mesmo. Aí, Vovô, trabalhar também na roça era comigo mesmo, ele só chamava eu. Quando eu não podia ir, ele dizia, o cemitério é bem ali. Porque se eu morresse, não dava trabalho para ir para o cemitério. vovô Severino, ele falou das brincadeiras quando ele era criança. E como era a sua? Severino se divertiu muito. E a senhora? Eu não tive direito. Até No trabalho. Na mesma cidade, eu casei com 17 anos, fui 3 missas em Buíque. Não andava novena. Novena nós íamos na casa, noite de São João, na casa da minha tia, que ela rezava, que ela tinha São João, ela fazia a novena, né? Nós ia. Aí, no mês de maio, também as brancas que a gente morava na terra delas, ela rezava o texto no mês de maio, que antigamente o pessoal, era 3 meses de oração, o mês de maio, o mês de julho, o mês de São João também rezava para São Pedro, São João, Santo Antônio. Aí, hoje, ninguém tem mais esse negócio, né? A senhora não brincava nem de boneca quando era criança? As bonecas eram as bonequinhas de sabugo. Quebrava o sabugo, ou então pegava aquele sabuguinho grande, enrolava ele, né, com um taquinho de pano, e colocava assim, que era um paninho assim na cabeça, e amarrava. Aí as bonecas eram assim, ninguém tinha boneca. Quando for fazer uma bonequinha de pano, era um sucesso. Quem tinha calunga, os calunguinhos dessas que tem hoje era diferente, eram uns calunguinhos de louça. Agora, quem tinha era bonitinho, os calunguinhos. Mas a coisa era seríssima, viu? Não era como hoje, não. A roupa era ser bem comprida, ninguém via as pernas de hoje como a gente vê hoje, não. Porque um dia, ainda hoje eu lembro, eu estava no Girau, eu tinha uns 12 anos. Aí vinha uma menina, quando começaram a usar, que chamavam aquela roupa bem curtinha, sainha bem curtinha, chamavam mini saia, né, nesse tempo. Aí um velho, já de uns 60 e tantos anos, quando olhou assim, eita, pirão gostoso, tá vendo? Eu não esqueço nunca de sair. Quando eu vejo as meninas com a roupinha, as canelas, tá. Como a senhora conheceu como o vovô Severino? Como a senhora conheceu o vovô Severino? Lembra? Não, mas era vizinho. Eu morava pertinho.
assim, a casa da filhada Maria, da minha sogra, para a casa do Rio. Era como, a distância que nós morávamos era como daqui na casa de Neide. Então a senhora conhece ele desde criança, né? Tinha ele pequeno, ele foi namorado lá pro lado da Ribeira. Depois acabou, e aí a gente passou 3 anos para poder casar. Quando eu noivei, tinha 14 anos. Foi o seu primeiro namorado dele? Foi o primeiro. Primeiro e o último. Até hoje, né? Não é brincadeira. Passou quanto tempo para dar um beijo nele? Nem. Beijo ninguém. Ninguém teve direito, não. Não, até hoje. Até. Não, hoje está diferente, mas nessa época, olha, se eu disser, precisa sentar juntinho assim, no banco. Tá, não. Ou se tivesse uma pessoa ali no meio, essa coisa não era como. Hoje a coisa é diferente. Olha, para pegar assim na mão, quando a gente foi se confessar, passava 15 dias para casar. Aí um foi pelo trilho da estrada, por outro, e aí ele pegou assim na minha mão. E eu ainda saí morrendo quase tremendo de vergonha. O povo via que a gente estava. Tá vendo como era a coisa? Nós conversávamos assim, ó, na janela, eu dentro de casa e ele lá de fora. E o pai disse assim, olha, só fica até mais ou menos, o máximo, é 8 horas da noite, se entrar na noite aqui. E só vem de 8 em 8 dias. Não tem direito de estar todo dia em casa, não. Só se tiver negócio. Mas como ele trabalhava, ele era muito pobrezinho, aí trabalhava sempre a Severino, a pai, aí a gente se via. Mas de visita assim... Só me dá o primeiro beijo depois de casado. Só quando casou. Então ele beijou minha mão, eu quase morro de... Era no tempo sério, né? A diferença era grande. Não era como hoje, que o povo, assim que namora, já só se vê a língua. Foi muito diferente. Hein? Casou porque quando Deus marca as coisas, ninguém tira não, né? E como foi depois que deu o primeiro beijo? Como a senhora se sentiu? É? Depois que a senhora deu o primeiro beijo nele, como a senhora se sentiu? Me senti bem, porque sabia que a gente... Ficou com tremendo não? aí não tem mais. Já sabia que aí, né, a gente já podia se beijar, né? Ficou nervosa? Não, eu não fiquei nervosa não, porque eu só ficava nervosa assim, se fosse assim quando a gente era solteiro, porque se o povo visse qualquer coisa, então, com o padre Zé Serrinha, o meu irmão também era pior do que pai. Era uma era qualquer coisa. Um dia o pai pedi para ir uma missa em Buíque, no sábado de aleluia. Aí o pai deixou e com o padre aí, não deixa não, não deixa ela assim não. Aí pai, madrinha, eu ia mais a minha tia e madrinha. Aí quando elas chegaram madrugada, aí que chamou, aí eu disse, a gente não vai não. Aí elas foram-se embora, né? Aí pai, nesse dia, comadre menininha disse, eu não vou. Aí pai se levantou e disse, comadre Clarinda já veio? Aí disse, ela já foi-se embora. Aí disse, rapaz, se quiser ir, vamos. Comadre minha disse, eu não vou mais. Eu disse, eu vou. Me levantei, me vesti, aí fui mais pai de a pé. Madrugada ainda, que a missa começava cedo. Aí a gente era de a pé, na estrada era de areia, era meio pesado. Daqui para Buíque não tinha pista nenhuma, era uma areia que fazia gosto. Atolava no tempo que estava bem seca. Era um atoleiro mesmo, quando a cava pisava, afundava. E eu fui mais pai, de a pé, de patinha não foi mais. Eu era meio opiniosa, eu não vou mais. Disse, eu vou. Eu nunca tive orgulho de soberba, essa coisa não. Não dá naquele momento aí. Com quantos anos a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar para cuidar do meu sobrinho. Eu tinha uma base assim de 8 anos. Que eu fui com o padre Severino, se casou. Aí foi-se embora para o Giral. Aí eu fui mais dele, né? Para cuidar quando o Antônio, primeiro menino. Seu irmão, é? Era meu irmão, com o padre Severino. Era o mais velho. Aí ele se casou com ela era cunhada de pai, que pai casou com a mulher,
E depois o compadre Severino se casou com a irmã da mulher de pai. É. Aí eu que ajudei os meninos enquanto foi pequenininho. Eu ficava lá até quando morava mais dele. Nós ia daqui de a pés, 9 léguas de. 9 léguas. É, ia de a pés pro Giral. Saía madrugada. Aí fiquei lá, mas ele até quando chegou a idade que eu casei, ainda fui morar lá no Giral também. Aí casou e depois voltamos para aqui. E ficamos até Desde cedo a senhora começou a trabalhar. lá no tabuleiro. A moto tá mesmo bruto, aqui que nós viemos para aqui. Aí ficamos aqui até Deus. Desde muito nova que a senhora já começou a trabalhar, né? Ah, eu comecei a trabalhar nova mesmo, apanhando fava, apanhando algodão, que a gente nessa época plantava muito algodão, feijão de corda e limpando mato mesmo. Né? Quando eu trabalhei, não foi brincadeira não. Subindo ladeira e descendo ladeira. Até que, oi, aí eu estou com essa idade, né? 84 anos. Ganhava algum dinheiro nessa época? Ganhava dinheiro quando a senhora trabalhava assim? Ganhava mesmo. Nesse tempo os dinheirinhos eram de 10 tons. Chamava uma moedinha de 10 tons, 5 tostão. E aí, ganhar. Quando pegava num. Comprava uma sandália, uma roupa? Dava para comprar uma sandália, uma roupa assim. A pai era quem comprava a roupinha pra gente, a roupinha fraquíssima. Quando eu casei, meu pai do céu, só Jesus sabe. Veio 3 roupas. 3 roupas. 3 roupinhas. Depois fui trabalhar e ajudar para comprar. A situação era muito séria. Muito seríssima. Hoje as coisas estão muito diferentes. Uma para trabalhar, uma para dormir e uma para sair, né? 3 roupas. Para sair, 3 roupas para trabalhar. E agora, os tacos que a pessoa colocava quando ia se partindo, né? Emendando, né? Aí a vida era sofrida, muito diferente de hoje. Hoje, e os filhos quase não obedecem a pai e mãe. Esse negócio de dizer que cada um, né, tem a vida na mão, quem tem, mas no tempo que eu fui criada, a ordem era seríssima. Era. Quando a senhora era solteira, seu pai comprava sua roupa, né? Depois que casou, era a senhora ou o vô Severino que comprava? Era quando eu trabalhava lá, comprava, né? Ele comprava. E aí a gente foi vivendo até depois os filhos, né? Muito filho. E quando começou a nascer os filhos, como foi? Nasceu os filhos. Aí foi a vida meio sofrida. A primeira menina morreu, nasceu morta. Aí depois nasceu o Manezinho de 7 meses. Depois do Manezinho foi Zezé, foi Fátima. Aí depois Fátima foi Zezé. E aí Maria Cissa, e Clara, o Cício também. Aí o Odaí e a Ilson. Aí já foi, e Corrinha, já foi que teve Quitéria, Fátima e Maria Cissa e Clara. É bom, minha filha. Manezinho, Zezé, o Cício, Odaí. Tanto que a senhora até confunde, repete, né? Os meses. Tá? Neto já não tem mais, não sei nem dar conta quantos netos e bisnetos. A geração aumentou bastante. Aí. São quantos filhos? Quantos? Sim. Mulher são 5 e homem são 7. São 12. Agora fui mãe de 15 filhos. Morreu 3, criou-se 12. E ainda houve mais de um aborto, mas um aborto não fala, né? De tempo mesmo foi 15. 15 filhos. E também a senhora adotou uma filha, né? Também adotou uma filha, né? Que é Daniele. Adotei também a menina. Agora essa menina, eu adotei ela num sonho, eu tive um sonho. Ela foi dada, outro dia eu estava recordando. Eu ia para a casa da minha sogra, que ela morava lá na estrada, lá em cima.
Onde tem aquela cerca bem forte lá do doutor Estácio. Na primeira cerca que tem, bem feita ali. Tu sabe, não sabe? Ali onde é? Quando vai subindo para Cabo do Campo. Aí eu ia no sonho, né? Quando eu chegava pertinho da casa da Finada Maria, estava uma mulher sentada na estrada, assim, no meio da estrada, com uma criancinha no braço. Aí quando eu falava com ela, ela respondeu e disse, olha, essa criança eu quero que você crie ela. É para você criar. Aí eu dizia, olha, eu disse que só podia criar uma criança se fosse que a mãe morresse e me desse. Não pudesse, mas eu não tinha desse não, mas essa criança é para você criar. Aí, quando amanheceu o dia, disse, meu Deus, o que será de mim? Aí quando foi outro dia, tornei sonhar novamente. Aí tinha a mãe da Daniele, ela era muito pobrezinha, o marido doente, e ela tinha 5 filhos, na época que ela estava grávida de Daniele. Aí quando eu sempre ia lá, toda a vida eu juntava roupinha, as coisas, e levava para ela, né? Para os meninos. Aí quando eu fui lá, aí ela tinha descansado. Antes dela descansar, ela disse assim, olha, dona Milda, quando eu descansar, esse menino é para você ser madrinha. Eu disse, tá bom. Aí quando ela descansou, foi 2 crianças, né? Um menininho homem e Daniele. Aí quando eu fui visitar ela, eu levei uns panos, aí o povo, um trouxa de roupa, eu juntei e levei os panos, que ela não tinha condições. Aí quando eu ia no caminho, o povo perguntaram, aí eu disse que eu ia lavar roupa, para não dizer que ia levar. Eu disse, eu vou lá na casa da dona Elza e vou levando esses panos para lavar, porque lá tinha água, né? Muita água, e nesse tempo, que para nós faltava. Aí quando eu cheguei lá, aí ela tinha descansado, os 2, tem um menininho só caminhando, o mais novinho, só fazia se ficar em pé na beira da cama. E ela com as 2 crianças, aí ela foi e disse assim, ô dona meu, você quer essa menina? Aí eu disse, se me der eu quero. Se agora eu vou para casa combinar. Eu disse, eu vou combinar em casa, porque que querem que eu... Aí corrinha, ainda era solteira. Aí disse, ai mãe, pede que eu ajudo a criar. Eu crio. Estava bem perto dela casar, né? Aí eu voltei lá, aí disse a ela, né? Que eu criei a menina. Aí quando eu cheguei, a menina, coitadinha, eu acho que ela não pesava 1,5 kg. Era bem fraquinha. Aí o jeito que teve foi eu criar, né? Até que eu, graças a Deus, está aí, casada. Mas ela não gosta da mãe dela. Tem mágoa, né, da mãe dela. Tem mágoa da mãe, porque eles viveram ela, ter criado do jeito que... Mas a pobrezinha ela deu porque não podia de jeito nenhum. Porque as condições, o marido doente. Ela não tinha nada, de jeito nenhum. Nem para tomar um cafezinho, tinha que ser que o povo ajudasse. Era uma época de muito sofrimento, ela morava na Mata Verde. A senhora sempre foi muito religiosa assim? Toda a vida. Toda a vida eu fui. Com 14 anos, com 12 anos, eu botei a vela na mão de uma mulher, lá no Giralgo. A senhora tem muita história assim de sonhos, né? Até com gente que já morreu, a senhora sonha. Graças a Deus, tem sonho Como é assim? positivo, hein? Como é? Como é? Olha, eu ouço voz me chamar. Outro dia eu vi uma voz dizendo assim, Milda, tu te acorda. Milda, tu te acorda. Aí não é para acordar do sono. É acordar para dar testemunha da verdade, da palavra de Deus, né? Eu toda vida não é acordar, está acordada nas atividades, né? Acho que seja, porque é um negócio como seja em parábola, né? Eu sempre tenho. E quando eu era, eu não aprendi um bendito, eu sonhei, assim, que eu cortei as unhas que chamavam unha V8, as unhas despontadas, eu era solteira nesse tempo, né? Aí cortei as unhas e pintei as unhas.
Tem um esmalte bem vermelho, mas mais escondido de pai, né? Aí quando foi de noite, eu sonhei que eu entrava, eu chegava numa casa como que era a casa das brancas. Tinha um quarto assim, que a casa dela tinha um quarto. Quando a gente chegava pela a sala, aquele quarto, a gente era o que primeiro que encontrava, ia passar pelo quarto. Quando eu chegava assim, que eu fui passando, aí as paredes parecia que era de vidro. Aí tinha a estátua de Jesus e de Maria. Maria Santíssima, né? Aí eu entrava lá dentro. Quando eu entrei, estava uma mesa completinha de anjos. Aqueles anjinhos. Aí eles começavam a cantar um bendito, que era a minha mãe que cantava. Pai que disse, depois que eu contei o sonho, né? Ele disse, que dizia assim, pra onde vai, anjinho do céu, eu vou louvar a mãe de Deus. Eu vou louvar a mãe de Deus, que desceu dos céus à terra, meu Jesus floresceu. Aí eu aprendi, no sonho eu aprendi, nunca tinha visto esse bendito. Aprendi esses pés, que os anjinhos cantando. Quando eu voltei, que fui passando aí, quando eu olhei para o quarto, só estava a estátua de Jesus. Mas aí encontrei a moça vestida de azul, os cabelos, mesmo assim que nesse teu, agora bem grande, repartido assim na testa. Aí ela pegava assim nas minhas mãos e dizia assim, as moças de hoje não se lembram mais que ai Deus. Corta unha e vê 8, pinta as unhas, faz bem dengol, e vestido godê, que eram os vestidão que fazia primeiro. Aí eu disse que as unhas tinha cortado, que nesse tempo criava muito piolho, a meninada. Aí era para matar piolho. A senhora acredita em fantasma? Né? A senhora acredita em fantasma? Eu sei que tem fantasma, mas esse não era fantasma não. Mas a senhora nunca viu não, nenhuma, não é porque... Fantasma nunca vi não, sempre tenho visto coisa que eu acho que seja verdade, mas fantasma não. Porque ela foi dizer assim, aí quando eu saí, aí quando eu acordei, eu contei o sonho a pai. Aí pai disse, os irmãos, esses anjos que você viu foram seus irmãos. Que quando a primeira mulher, morreu muita criança dela. Aí, ela era desse povo que rezava muito. Quando morria anjo assim, ou defunto fosse, elas iam tudo para a sentinela, né? Elas eram chamadas para rezar, as minhas tias. Para rezar, para fazer quarto, ficar esperando aqueles doentes, quando estavam muito doentes, eles ficavam ali esperando para botar a vela na mão, que era um lugar deserto, um lugar que não tinha, a cidade era longe, era muito sacrifício. Aí eu fiquei, né? Fiquei nessa e graças a Deus ainda hoje estou aqui, até o dia que Deus permitir, né? A senhora disse que não acredita em fantasma, a senhora disse que não acredita em fantasma, né? Que acredita em outras coisas, né? Mas que coisas é essas que a senhora acredita? Eu sei que tem fantasma, tem muita coisa que... Mas que para quem dá valor, cada vez aparece mais. Mas tem coisas assim invisíveis, e espíritos, né? Que o povo trabalha fazendo, andando atrás. Não, graças a Deus, eu não tenho essas coisas assim, de jeito nenhum. Eu sempre, toda a vida, eu fui uma pessoa que tem sempre, que Deus, sei que Ele é o Criador do céu e da terra. Rei dos reis e pai dos pais, Criador do céu e da terra, Salvador do mundo. E tem uma história que quando a senhora estava indo para a igreja, a senhora sentiu um empurrão. Como foi isso? Aí foi no cemitério. Para a igreja no cemitério. Foi na igreja do cemitério. Porque eu trabalhava no cemitério, zelando, não sabe? Aí nesse dia, eu passei a noite no velório e eu era quem cuidava lá para abrir a igreja, que sempre a capela era de colocar o defunto, quando ele ia sepultar, aí abria a capela lá, ainda hoje está lá, e colocava dentro, né? Aí eu fui. De manhã eu saí,
passei a noite no velório e fui de manhã. Quando eu cheguei lá, que eu fui, aí eu já tinha, os coveiros já tinham que cavar a cova da defunta, né? Aí eles tinham fechado a porta, aí eu fui buscar a chave onde ele estava, cavando a cova. Quando eu cheguei, destranquei a porta, que eu empurrei só com a mão, aí a porta estava como que estavam segurando a porta por dentro. Que eu empurrei, ela não se abriu. Aí eu empurrei com as duas mãos. Quando eu empurrei com as duas mãos, ela se abriu. Aí eu entrei. Aí peguei a vassoura e comecei a varrer. Quando eu ia mais ou menos no meio da igreja, que tinha muito pardal, era muita sujeira, que às vezes criava galinha dentro do pintinho novo, dentro da igreja, né? Aí quando eu ia mais ou menos no meio, aí me dá aquele negócio que nem um bêbado, quando a pessoa está bêbada, que vai na estrada, pendendo, vai lá, vem cá. E aquilo já está de me derrubar. Eu disse, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você não pode mais que Deus não, viu? Vai para as ondas do mar sagrado. Aí fiquei dizendo coisa, e aquilo já me derruba, mas não derruba. Aí quando eu cheguei mais perto assim, botei a mão no altar, e fiquei me segurando na vassoura, e dizendo muita coisa, rezando, crê em Deus Pai. E aí foi dando, aquilo passou, sabe? Aí quando passou, eu tinha levado uma lata para ir buscar água para passar o pano na igreja. Aí eu botei a mão assim no coração para ver se o coração estava batendo. O coração não teve susto de nada. Eu digo, ai meu papagaio. Mas o irmão não pode mais que Deus não. Aí varri. Depois, quando eu terminei de varrer, aí o povo vinha. Aí eu era para eu ir ver a água. Aí eu disse, eu não vou buscar água não, porque esse negócio pode querer me acompanhar e vai me derrubar dentro da cacimba, que a cacimba era funda. Aí eu não fui buscar água. Mas aí passei, o povo chegaram, fizeram a sepultura da defunta e eu vim embora. E na época de casada, como era? Saía muito Como era? com ele, né? Se tinha assim, você saía passear, logo no começo do casamento já teve filhos, né? Foi logo no começo. Já nasceu a menina. Quando foi 2 filhos no ano. Então ele saía sozinho, né? Saía sozinho. Sozinho, minha filha, para lá e para rua, viu? Mas que agora A senhora deixava. E queria fazer? Eu podia amarrar. Mas tá. Olha, é diferente as coisas. Quando chegava, a senhora brigava. Ele tinha uns colegas, que esses colegas dele, era samba de roda, né? Era festa, era valsa, era tudo do mundo. Eles inventavam e ficou toda semana, tinha semana ser 2, 3 vezes. Aí quando chegava em casa, a senhora brigava com ele? Ou não? No geral, nessa época. Aí ele ia para as festas, para o samba, eu ficava sozinha com os moleques daí. Ele brigava não quando ele chegava em casa? Não brigava não com ele quando ele chegava em casa? Eu dizia, eita, mas teve um dia que eu disse, Ave Maria, mas deixa eu sozinha. Ele disse, vou voltar agora. Após voltou, quando veio chegar foi 2 horas da tarde. Eu tinha passado a noite e voltou para o Capricho. E nesse tempo nós era vaqueiros, tinha um gado de compadre Zé. Eu era quem tirava leite, e para ir buscar palma, e para ajeitar os bichos. E ele apenas tinha uma vaca que eu não arriava, que ela era braba, que ele arriava, era quem arriava o bezerro para eu tirar o leite. E ele foi para a festa, minha filha, aí foi festa, viu? Não tinha nada com isso não, podia ser o que fosse. Ele contou, foi as farrinhas que ele foi. Mas ele foi sempre um bom marido para a senhora, né? Ele sempre foi um bom marido para a senhora, né? Foi, graças a Deus, a gente nunca se apartou, já está com 60 e casamos no dia 30 de abril de 51. Estamos em 2017, né? Nunca, só dormiu apartado quando viajava. Mas nunca fui por causa de briga dessa coisa, não. Nem que está fedendo a cachaça, essa coisa, mas... Mas os seus filhos contam que a senhora sempre foi um pouco braba com ele. Como era essa história? Não, eu nunca fui braba, não. Eu sempre eu procurava o momento de falar. Não gostava. Porque o que adianta a pessoa chegar à beira e a pessoa ir conversar?
Não adianta nada. Agora, quando está bom, aí está certo. Mas bêbado, não adianta não. Jeito nenhum. Sempre foi uma vida sofrida, mas que até hoje estamos vencendo, né? Está com 4 anos. Ele teve uma doença, o manezinho era pequenininho. Que ele comeu mamão e levou, ele comeu queijo de coalho e levou mamão para comer na roça. Aí quando ele chegou na roça, começou a trabalhar e foi e comeu a tarde de mamão. Quando comeu a tarde de mamão, acho que o queijo ainda não tinha ainda ganhado o caminho certo. Aí deu uma dor. Deu uma dor nele, aí ele não pôde trabalhar, voltou para casa. Quando chegou em casa, nesse dia não morreu porque não era o dia de morrer, mas vi a hora dele morrer. Aí eu agi com tudo, fui remédio, tudo remédio que eu sabia fazer. Eu fui ele está acabando. Aí fui lá na casa do compadre Zé, disse a ele. Aí o compadre Zé tinha boldo em casa. Aí disse, ó, essa folha aqui é muito boa, leva para fazer o chá. Aí ele foi, mas eu, quando chegou lá, ele adora, foi tão grande, que criasse um vínculo assim, né? Um vergão assim na testa. E ele subiu e descia de todo jeito. Aí quando eu fiz o chá, que a gente deu a ele, aí ele adormeceu, quando acordou, aí a dor tinha passado. Mas, aí eu fui pensar, se ele tivesse morrido, o que era de ser Deus com aquele menino? Mas na hora mesmo eu enfrentei tudo. E assim, o que é que a senhora acha que mais mudou de antigamente para os dias de hoje? O que mudou mais? É? O que a senhora... Eu acho que o modo das pessoas, das mulheres, né? E até mesmo os homens. Ninguém via um homem cheio de letras, ninguém via um homem com brinco, ninguém via muitas coisas. As mulheres sempre essa roupa. Quando vestiam uma roupa como a gente vê hoje, os homens já sabiam quem era ela. Já iam. Só pela roupa, né? Já? Só pela roupa e o jeito dela era diferente, as coisas. Hoje não, hoje ninguém sabe quem é bom e quem é, né? Quem é errado nem quem é certo. Tá tudo igual, né? Os vestes, essas coisas. Aí as casinhas, meu Deus, era difícil, as casinhas eram tudo, casinha de... Tinha umas que eram de taipa, de barro, assim, coberta de palha. E era de telha, com todo de cimentado, ninguém era difícil ver uma casa de tijolo, como se vê hoje. E como assim, como foi que surgiu esse apelido da senhora, Milda? É? Como foi? Quem foi que deu esse apelido na senhora de Milda? Ah, foi os meus irmãos, quando eu era pequena, era muito miudinha, aí botaram o nome de Miúda. E como a menininha, era menininha também, porque era muito pequenininha. Aí eu chamava Miúda e menininha. Aí... Menininha é sua irmã, era sua irmã? Era minha irmã, que era casada com o compadre Neco Patrício, mãe de Maria e de Désia. Aí era menininha. E eu miúda, porque tudo era pequenininha. Aí, Então agora a senhora deixa um recado para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. O que eu tenho a dizer que cada um deve seguir o caminho, né, de dar testemunha da verdade. Não ir o que o mundo está oferecendo. Porque nós só temos uma alma, né? E essa alma a gente precisa de fazer a escada com nossa vida. Porque depois que passa dessa vida, aí a gente não tem mais, se a gente dizer assim, meu Deus, se eu não sou uma boa mãe, Senhor, me perdoa, ensina-me, Senhor, o que eu devo falar para meus filhos, para meus netos, para meu esposo. Se eu não sou uma esposa como deveria ser, Senhor, me perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, que vós sabeis
que só vós é o Rei dos Reis e Pai dos Pais. Só vós é quem nos salva. Só vós quem nos dá a testemunho de nossa vida. E também que ilumine os nossos caminhos. Siga os passos de cada um dos meus filhos, dos meus netos, minhas netas, de noite e de dia, amparando e defendendo de todos os maus. Não deixai, Senhor, que seja perseguido pelos espíritos maus, porque hoje existe muitos colegas falsos, muitos colegas que levam aconselha para fazer as coisas que não deveria fazer. Então, Senhor, eu vos peço a nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus e a nossa mãe, que nos ampare todos os meus filhos e filhas, neto e neta e bisneto, que já tenho, até tataraneto já tenho uma. Então, eu peço que Deus sempre ilumine os caminhos de cada um. E cada um também, quando lembrar de mim, sempre peça a Jesus que sempre eu seja aquela pessoa que Deus me colocou aqui na terra, para sempre carregar a minha cruz e dar testemunho da verdade. Isso que eu sempre peço a Deus nas minhas orações, todo dia sempre. Eu rezo o texto, madrugada eu rezo o rosário. Sempre eu rezo o rosário de Nossa Senhora pedindo o amparo e a graça para todos os meus familiares. Então, que dou muito obrigado a Nosso Senhor Jesus Cristo e pela a minha geração, a semente que fica semeada, né? Porque já tem um pouquinho. Eu tenho pregar assim para contar, não dá para eu saber a geração como é que está. Entre filhos e netos e bisnetos, né? Agora que eu tenho um neto em São Paulo, que só tem dois que já veio aqui. Os outros não sabem nem onde eu moro. Neta e tudo. Os filhos de Manezinho veio, as duas e Rodrigo, vieram aqui, pequenininho. E o do Cício, o Bruno. E os outros, do Zezé, não sabe onde a gente mora. Do Silvio também, né? E aí, por diante. Então é isso, obrigada e nós todos da família toda amamos muito a senhora, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada e desculpa aí as bobeiras. Né, Rodrigo?